autorização, parte do capítulo 11 também. Capítulo 10, versículo 37 e diante. Nós trouxemos o nosso material debaixo da autorização dos nossos amigos pastores aqui dessa casa. Então, se você puder depois nos abençoar, não finja que não viu, é pecado, tá bom? Passe lá, tem cocada no coco, mineira, uma delícia. Vai ter degustação, sem compromisso. Missionária, gostaria de degustar, vai lá, deguste a cocada. Tem trufa, cone e também tem os pãozinhos de mel da minha amiga, que ontem fui agraciada com 4 e já acabou. Pensa no show, é de Deus mesmo. O pão de mel da Pati é de Deus. Se você puder também semear na vida dela, eu vou ficar muito feliz. Amém? Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 37 em diante diz assim: porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas, abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? A carta aos Hebreus, irmãos, e quando a gente fala de hebreu, judeu, é a mesma coisa, tá bom? A carta aos Hebreus, ela foi escrita para acabar de uma vez por todas com as dúvidas daqueles que estavam questionando a sua fé e a sua própria conversão ao cristianismo. O livro ou a carta aos Hebreus foi escrito para mostrar para aqueles crentes que ao aceitarem ou abraçarem a fé em Cristo, eles haviam avançado rumo a algo superior, a uma fé perfeita. É por isso que há um costume, na verdade os teólogos dizem que a carta aos Hebreus é o livro considerado como o livro das coisas melhores. Por que o livro ou a carta das coisas melhores? Porque agora nós vamos encontrar uma comunicação melhor. Por que uma comunicação melhor? Porque agora Deus não fala conosco através dos profetas. Deus fala conosco através do Filho, Jesus Cristo. Comunicação melhor. Por que melhor? Porque Jesus é melhor que os anjos. Ele é melhor que Abraão. Ele é melhor que os profetas. Ele é melhor que Moisés. Jesus é melhor que Josué. Ele é melhor que Arão. A proposta do Evangelho, ela é superior, pastor Marcos, à proposta da religião judaica. É importante dizer, sim, que o ministério dos profetas demonstravam e atestavam aquilo que era profético. Para eles que estavam aceitando Jesus e o Evangelho de Cristo, era difícil enxergar Jesus superior aos profetas. Só que Jesus é superior a Moisés, superior aos anjos. Jesus é superior aos sacerdotes. Jesus é superior ao sumo sacerdote. Jesus é superior à lei, porque a Bíblia diz que ele cumpriu a lei na sua carne. Jesus é superior à circuncisão, porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crê já está circuncidado. Jesus é a maior categoria de ser. Jesus é a devoção plena de todo o universo. E por isso nos aconselha: não abandoneis a vossa fé. Por quê?
Porque é vital o crente crer. Aonde está a vossa fé? Verso 37. Porque aquele que há de vir virá, e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé. Então nós precisamos perseverar nessa fé. Por quê? Porque viveremos dessa fé de Hebreus capítulo 11. Aí eu pergunto, fé em quê? Eu não posso colocar a minha fé em qualquer coisa. Fé em quê? Os budistas colocam a sua fé em muitas coisas. Os kardecistas colocam a sua fé em reencarnações, Chico Xavier, Allan Kardec, em tantas outras coisas. Os católicos colocam a sua fé em imagens e esculturas. Os humanistas de hoje em dia, desprovidos de Deus e de religião, colocam fé em si mesmo. Então fé é em qualquer coisa? Não, a nossa fé está na promessa. Que promessa? Que aquele que há de vir virá e não tardará. Essa é a nossa maior promessa. Igreja, esse é o nosso foco. Quando João diz, Apocalipse 6, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ele está dizendo, guarde a tua fé. Por quê? Porque eu tenho fé que aquele que há de vir virá e não tardará. Essa é a minha maior promessa. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Então fé é crer naquilo que não se vê. Fé não é o que se vê. Roupa se vê, dinheiro se vê, carro se vê, fortuna se vê, viagem se vê, tênis se vê. E o que é que eu não vejo? Eternidade. O justo viverá crendo naquele que há de vir, virá e não tardará. Capítulo 11, verso 3. Através da fé, olha isso. Se você entender essa mensagem, irmão, você não vai mais ficar perdendo sono por causa de conta. Se tu entender o que é reino e justiça que eu estou pregando aqui hoje, você vai perceber que as demais coisas vão ficar fáceis. Você precisa só entender, e eu estou pregando Bíblia. Capítulo 11, verso 3 diz assim: através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. O escritor aos Hebreus está dizendo: a estrutura de fé é anterior a Abraão. A estrutura de fé é anterior a Adão e Eva, quando os mundos estavam sendo formados, antes de tudo. Então vocês acham que fé é acreditar naquilo que se vê? Não. Fé é acreditar naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê veio daquilo que não se vê. Então aquilo que não se vê é real, e aquilo que se vê é sombra. Aleluia! Como assim, missionária? O céu é mais real que essa cadeira que você está sentado. Se você entender que o céu é mais real que essa pessoa que está do teu lado, Ele vai te curar agora. Tu vai sair daqui curado, renovado. O céu é mais real. Pega na mão de alguém que está do teu lado. É mais real que essa mão que você está segurando aí. O céu é real. O que eu não vejo é real, e o que eu vejo é sombra. Vou te explicar isso. Aquilo que eu não posso ver foi o que deu luz àquilo que eu posso ver. Então quem é maior, a obra ou o dono da obra? Eu vou rasgar para você entender. Quem é maior, Mona Lisa ou Leonardo da Vinci? Quem é maior? A nossa fé está em algo sólido. Aquilo que eu não vejo é real, e aquilo que eu vejo é fumaça. A nossa fé não está em fumaça, pastor Marcos.
Fumaça é o que se vê. Casa nova, daqui 10, 100 anos, 20 anos está craquelando, tem que reformar, está toda quebrada. Fumaça. Castelos que estão aí há mais de 2000 anos, se vier tsunami, terremoto, quebra, destrói. Fumaça. Então resistente é aquilo que eu não vejo. E o que eu vejo? Poeira, pó, fumaça. Como assim? Tudo que você está vendo aqui vai virar pó, e aquilo que você não vê é mais resistente do que você imagina. Jesus é a rocha inabalável. Tudo que existe nele. Colocar a fé em Jesus é colocar a fé em algo que não passa, não frustra, não te engana. Colocar a fé em Jesus é colocar a fé em algo que não é corruptível, não é perecível. Jesus é resistente. O escritor aos Hebreus começa então a falar dos nossos irmãos, dos heróis da galeria da fé. Pela fé Abel ofereceu um sacrifício. Pela fé em quê? Na promessa. Que promessa? Que aquele que há de vir virá e não tardará. Abel pela fé creu que receberia. Creu o quê? Naquela promessa. E você vai ver eu repetir isso. Que promessa? Que aquele que há de vir virá e não tardará. Aí você vai dizer, mas Abel já conhecia a história, que aquele que há de vir virá e não tardará? Sim. Vamos imaginar aqui, vamos imaginar. Adão chama os meninos, Abel, Caim, vem aqui meus filhos, vou fazer uma fogueira, vamos conversar. Ele faz uma fogueira e começa a contar a mesma história que nós já conhecemos. Meus filhos, havia um jardim, havia um pai, havia um Deus sobre nós, tínhamos comunhão plena com Ele e havia também uma ordem. Nós quebramos a ordem, nós corrompemos a lei, pecamos e perdemos tudo, e por isso fomos expulsos do jardim. E agora sofremos com o suor do nosso trabalho. E as mulheres sofrem ao dar à luz. Mas a história não acaba aqui. Antes dele nos expulsar, ele prometeu que virá um que enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas e nos levará de volta ao nosso perfeito lar. Pela fé, Enoque foi transladado. Pela fé em que, Pati? Na promessa. Que promessa? Que aquele que há de vir virá e não tardará. Enoque estava com seus olhos postos naquele que vem. Enoque não via nada, mas Enoque acreditou profundamente na promessa. Naquela época, muitos, na época de Enoque, disseram: você é maluco. Diferente da nossa geração, quantos passam aí na porta e dizem: esses crentes aí estão esperando algo que não vem, não existe. Enoque, a eternidade não é real. Deus nos abandonou. Deus está de costas viradas para nós. Não tem eternidade. Cada um vive a sua vida do jeito que bem quiser. Mas Enoque continuava: eu acredito, é real, o céu existe e Ele vai me recompensar. Qual é a recompensa, irmãos, que Enoque esperava? Oh, rebassurianda, salvação dos seus pecados e eternidade. Deus olha para baixo e diz: ah, Enoque, não te aguento, cai para dentro. Tu é diferente, menino. Tu não é dessa terra mesmo, não. Tu é diferenciado numa geração altamente incrédula quanto às coisas da eternidade. Você continua acreditando que é impossível. Olha só, irmão, não tem como, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você vai dizer para mim: eu tenho fé que Deus vai me dar um iPhone. Por favor, isso é muito pouco diante de tudo aquilo que o céu tem para você. Eu não posso dizer que se eu não tiver fé para comprar um carro ou uma casa, Deus não vai ficar feliz comigo. Ele está falando de eternidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ofereceram a Billy Graham a presidência da América, dos Estados Unidos. E Billy Graham olha para eles e diz: eu não posso me rebaixar, eu sou ministro de Deus.
Por quê? Porque aquilo que é superior está, irmão. A nossa fé está em algo muito maior. É por isso que Paulo vai nos alertar: não vos embaraceis com as coisas dessa vida. Para que ficar brigando por causa de dinheiro? Para que ficar arrumando confusão com o parente? Para que ficar brigando por causa de cargo, de liderança, de regência? Quem fica a oportunidade, quem vai pregar, quem não vai pregar? Nós não somos daqui. Existe algo muito maior nos aguardando. Existe algo muito maior nos esperando. Você já pensou você recusar a presidência da América para dizer: não posso me rebaixar, sou ministro da eternidade, sou ministro do evangelho? Isso é importante. Tudo que você está vendo aqui não se compara com a glória que está sendo preparada para nós. Para de se embaraçar, para de se frustrar com as pessoas, para de deixarem as pessoas abalarem a sua fé. Nós cremos que aquele que há de vir virá e não tardará. Billy Graham, ele pagou, irmão, pagou um assistente, pagou para ficar esperando ele na ponta do altar, para toda vez que ele terminar de pregar e descer, olhar na cara dele e dizer: você não vale nada. Ele pagou para alguém ficar esperando ele toda vez que ele terminasse de pregar. E eu estou falando que ele pregava, irmão, e enchia estádios. E ele pagou um assessor para ficar na porta, esperando ele descer do púlpito para olhar para a cara dele e dizer: não foi você, você não vale nada, não foi você que fez, você não merece nada. Para que ele não viesse se vangloriar. Aquela multidão aplaudindo ou dando glória a Deus, para que ele viesse entender que ele é pequeno diante da glória de Deus. Pela fé, Noé, tendo sido avisado das coisas que não se via. E o que é que não se via, irmão? Chuva. Não chovia naquela época. Noé também creu na promessa. Que promessa? Que aquele que há de vir virá e não tardará. Deus disse a Noé: Noé, está todo mundo vivendo a sua vida como se eu não existisse, como se a salvação prometida não fosse vir. Noé, eu vou até a tampa com essa geração. Poderia exterminá-los, mas não vou fazê-lo. Sabe por quê? Porque eu fiz uma promessa a Adão e cumpro aquilo que falo. E não tem nada a ver somente com você, Noé. Tem toda a ver com uma humanidade. Tem a ver com nações. Tem a ver com salvação. Noé, Elema, Choreanda, poderia matá-los, mas não vou fazer. Fiz uma promessa a Adão e disse para Adão que virá um, e eu cumpro aquilo que falo. Alguém vai ter que ficar, Noé, e esse alguém é você. Você já viu aquilo que a gente sempre vive? Na verdade, tem sempre alguém, me perdoa a expressão, mas tem sempre alguém na família que se lasca. Eu sou uma, cadê o outro? Que tem que trazer a responsabilidade da casa inteira, da família inteira, da parentela. Tem que levantar o altar pelo mundo inteiro. Sempre sobra para um dentro da casa. Deus olhou para Noé e disse: é você. Você vai ficar. Alguém vai ter que ficar, e esse alguém é você. Noé creu na promessa. Que promessa? Que aquele que há de vir virá e não. Quando Deus te faz uma promessa, não tem nada a ver com o seu umbiguismo. Eu vou salvar o teu filho. Não tem nada a ver somente com o seu filho. Ele está falando: eu estou indo além. É do seu filho, do seu filho, do seu filho, do seu filho, do seu filho. Tem tudo a ver com uma geração, com uma descendência. Pela fé, Abraão. E agora, pela primeira vez, aparece forasteiro e peregrino. Abraão é um caso incrível da galeria dos heróis da fé. Porque Deus chega a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra. Ele está dizendo: sai do lugar que é comum. Abraão, sai do lugar que você está habituado, da sua linhagem, da sua cultura, da sua linguagem. Sai da tua parentela. Sabe o que ele está dizendo? Abra mão dos laços mais profundos, Abraão, que um ser humano possa ter com outro ser humano. Sai da casa de teu pai. Sabe o que ele está dizendo? Abraão, deixa tudo para trás, até herança, e começa comigo do zero. Aí a gente vem para o culto e diz: me dá a fé de Abraão. Está preparado para ser
deslocado, transicionado, largar tudo que você conhece, tudo que você aprendeu para viver algo novo de Deus. Tanto que quando Elias entra com depressão dentro daquela caverna, Deus não dá bronca nele, fala para ele: te dou comida e uma nova visão, caminha. Bora, não sei, vai que eu vou te direcionando. Deixa para trás tudo, começa comigo do zero. Aí ele faz uma promessa de janeiro profético, tá chegando, tá uma loucura, meu Deus. Promessa de janeiro profético. Todo mundo aqui queria ouvir o que Deus falou para Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Você vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei todos que te abençoarem, e amaldiçoarei, Abraão, todos que te amaldiçoarem. A tua descendência será incontável. Que promessa! Abraão creu, sim ou não? E foi. Mas viveu até os últimos dias da sua vida como um peregrino e forasteiro, e por que não dizer nômade, na terra da promessa. Como assim, missionária? Abraão montava sua tenda num pedaço de terra, o dono da terra vinha, Abraão desfazia a tenda. Abraão não tinha casa, Abraão não tinha moradia, montava sua tenda em outro pedaço de terra, o dono da terra vinha, Abraão desfazia a tenda. Abraão era um nômade, ia para outro pedaço de terra, o dono da terra. Ou seja, irmãos, nós somos tudo um sem teto. Aí a gente está aí choramingando: eu quero a minha casa, eu quero. Se ele não der a tua casa, fica tranquilo, tem uma sendo preparada lá em cima, que é muito maior, muito superior àquilo que está aqui embaixo. Só que é maturidade espiritual. Eu não acredito que tem crente que ainda tem a fé abalada porque paga aluguel. Se Deus quiser dar, Ele dá. E se Ele não quiser, Ele vai te dar graça, dinheiro, força para você pagar o teu aluguel. Mas eu não posso deixar a minha fé ser abalada pelas coisas dessa vida. Eu não sou daqui. O que você quer dizer? Segue o fluxo, irmã. Continua trabalhando, continua fazendo. Volta para casa, dorme, toma banho, porque qualquer hora a trombeta vai tocar. Você não é daqui. Esteja preparado e atento. Você é peregrino. Nós estamos aqui de passagem. Lave louça preparada, lave roupa preparada, saia de casa preparada, volte preparado. Por isso que quando alguém quer arrumar contenda comigo, eu olho e digo: eu estou esperando que aquele que há de vir virá, e não tardará. Não posso me embaraçar com as coisas dessa vida, não posso brigar com você, irmã. Eu estou numa grande obra e não posso parar, me desculpa. Não era para Abraão ter enlouquecido, pastor Marcos. Era para Abraão ter pirado. Se fosse Abraão dessa geração, era a geração dos depressivos, bipolaridade, síndrome do pânico. Deus me prometeu. Era para Abraão ter falado: Deus falou que me daria uma descendência, que eu seria rico. Ele falou para mim que me daria uma terra, uma nação, e seria incontável. E eu não passo de um peregrino. Abraão fez isso? Não. Versículo 10. Porque procurava Abraão por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artifício, o arquiteto, o construtor, está na Bíblia, é Deus. Abraão não enlouqueceu, remanda. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Eu estou te animando, porque se a porta abrir, eu sou Deus. Se não abrir, eu sou Deus. E você está aguardando aquele que vem, aquele que há de vir virá e não tardará. Abraão não enlouqueceu porque esperava por algo maior, por uma cidade que tem estrutura, que não craquela, por uma casa que não apodrece. Ele está esperando por algo muito maior. Abraão entendeu que essa promessa não seria para o aqui e agora. Somos nós que estamos vivendo a promessa de Abraão. Pela graça ele entendeu. É por isso a importância de você conhecer isso aqui, palavra. Porque crente não guerreia com eu acho. Crente guerreia como Jesus guerreou no deserto. Está escrito, Satanás. Quando você entra numa guerra, você não entra dizendo eu acho. Você entra dizendo: está escrito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito que aquele que há de vir virá e não tardará. Está escrito que Ele vai salvar, que Ele vai curar, e pelas suas pisaduras. Aprenda a amar essa palavra. Arrume tempo para estudar essa palavra. Essa aqui é a arma mais poderosa que um crente pode ter. Paulo fala que é a espada. Só que infelizmente, pastora,
Meu pastor, para muitos hoje o evangelho é: vem para Jesus, que Ele vai te dar um carro novo. Coisa rasa. Um bando, uma geração que ama campanhas proféticas só por aquilo que Ele pode dar. Nada contra, mas quando você entende quem você aguarda, as outras coisas ficam muito fáceis. Você não se desespera porque não conseguiu pagar uma conta. Tá bom, Senhor, eu não sou daqui. O Senhor vai entrar com uma providência. Eu continuo crendo que aquele que há de vir aí não está dando. O diabo não vai me roubar isso. Para muitos hoje o evangelho é: vem para Jesus que Ele vai te dar uma casa. Vem para Jesus que Ele vai te deixar bilhardário, vai te dar fama. Irmãos, esse mundo não passa de fumaça. Tudo isso aqui sim é lindo. Minha pastora falando: quero fazer um teto. Aí o Senhor falou: sim, posso até fazer, mas vai ficar. Tudo vai virar poeira. Evangelho é agarrar-se a algo superior. Guarde isso. O preço que foi pago na cruz não foi para você ter uma vida perfeitinha aqui na terra, mas para que você não sofra na eternidade e volte para o seu lar. O evangelho existe para que você creia no dia em que nada disso mais exista. Mundo. Pela fé, também a nossa amiga e irmã Sara, como amamos falar de Sara, Deus deu um filho a Sara. Por quê? Porque Sara era legal? Ah, Sara, tadinha. Ah, bonitinha da Sara, tão velhinha. Ah, vou dar um filhinho para Sara. Você acha que Deus pensa assim? Ah, coitado, orou 5 horas de joelho. Ah. Bota aí, Mateus 6, cadê? Não dá, Mateus 6, Mateus 6. Graças a Deus que Deus não nos ouve. Por isso tem muita gente viva aqui ainda. Senhor, me mata. Graças a Deus que eu não te escuto. E se Ele fosse ouvir a nossa oração, metade da igreja estava morta. Tanto que a gente pede para Deus matar alguém. Graças a Deus que Deus não nos ouve. E eu te provo isso. Mateus 6. Ah, eu vou dar um filho para Sara, que Sara está orando, irmã do ciclo de oração. Eu não estou dizendo que você não tem que orar. Entendo que eu estou pregando. Tadinha da Sara. Ah, vou dar um filhinho para ela. Hora de oração. Menina dos meus olhos. Da bolota dos meus olhos. Deus não pensa assim. Tem tudo um propósito. Tem toda uma nação envolvida e uma salvação. Quando você olha Mateus 6,6 diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale com o teu Deus que está em secreto. E o teu Deus quer? Não, escuta, que está escrito aqui? Quer? Não era para ser que ouve? O lógico não seria ver, seria ouve. Ele está dizendo: você acha que vocês me enganam com meia dúzia de palavras de evangeliquez gospel? Vocês acham que vocês podem chegar, derramar meia dúzia de lágrimas e achar que eu vou cair nesse... Não vou cair nessa conversa. Porque eu não vejo aquilo. Eu não estou ouvindo o que você fala. Eu estou vendo aquilo que está dentro do teu coração. Eu estou vendo. Eu não estou ouvindo. Porque ninguém me engana. Eu sei o que está dentro de você. É isso que para mim importa. Por isso que você pode chegar no culto, Ele vê quem você é aqui dentro, quem você é lá fora. Não adianta chegar aqui querendo enganar Ele com esse evangeliquez gospel, porque não vai virar. Não adianta que tentar de um bom servo que não rola. Ele te conhece. É por isso que Mateus está dizendo: Ele não ouve, Ele vê. Ele olha para Sara e Sara: Deus, Sara, eu estou pensando em algo muito maior. Porque o Salvador virá do seu rebento. Por meio do seu rebento. Por meio da sua descendência. E eu sou fiel para cumprir o que prometi a Adão. Começou lá. Ele creu, ela creu. Sara mesmo rindo creu. Creu no que, irmã? Na promessa da salvação. Aí você olha o versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido não estou pregando achismo, estou pregando Bíblia. Então não vem. Tem um hino que diz: quem tem promessa de Deus não morre não. Eu mudaria o hino. Que eu sou da época que o pastor, antes de botar o hino nas irmãs, lia. E se a letra não fosse heresia, cantava. Eu sou desse tempo. Então esse louvor não tem base bíblica. Ah, não, mas é porque ele quis dizer isso aqui. Não tem base bíblica.
Porque o texto está dizendo, todos esses morreram na fé, sem terem, está escrito, sem terem recebido a promessa. Por quê? Porque as promessas de Deus não são para essa vida. Deus não faz promessa para quem vai ficar. Pensa, Deus só faz promessa para quem vai subir. Eu mudaria o hino. Quem tem promessa de Deus morre com certeza. Posso ouvir um glória? Quem entendia bem disso? Paulão, o apóstolo, nosso amigo. Paulo dizia o quê? Morrer para mim é lucro. Quem quer morrer aqui? Isso, alguém entendeu a mensagem? Só eu? Eu tenho um bebê de 1 ano e 7 meses. Você querendo ou não querendo, se ele quiser te levar, irmão, não é tua mão levantada ou abaixada que vai impedir, não. É que nem uma irmã chegou na tarde da bênção e disse: eu não canto esse hino do Jó, como pode ainda adorar? Irmã, tu cantando ou não cantando, se ele quiser levar marido, filho, ele leva e acabou. Eu não canto esse hino, quebra o meu orgulho, quebra o vaso, faz de novo. Se você cantar ou não cantar, se ele tiver que te quebrar, te moer, te pisar, ele vai fazer e acabou. Você acha que você interfere alguma coisa no plano de Deus? Somos muito pequenos, irmão. Paulo está ensinando que morrer para nós é lucro. Quem aqui, se o Senhor quiser levar, está pronto. Eu sei de onde vim, para onde eu vou. Se você não sabe, começa a se preparar. Por quê? Porque nós não somos daqui. Uma hora o arrebatamento vai acontecer. É por isso que você tem que estar preparado. Quando Jesus fala de estar preparado, é entender que nós não somos daqui. Não somos dessa terra. Nós vamos para algo muito maior, algo superior. Então trabalhe pensando em Jesus, volte pensando em Jesus, vai para a escola pensando em Jesus. Fale com a sua mãe como Jesus gostaria que você falasse. Por quê? Porque você vai ter que ouvir o som da trombeta. Você não é daqui. Haja como alguém que é do céu. Quando Paulo fala morrer para mim é lucro, ele está dizendo: morte, sua linda, vem logo me dar um beijo. Meu pai tem pavor da morte. Meu pai tem um medo de morrer, você sabe, lascado. Quer viver até Matusalém, mais que 100 anos. Tem crente que morre de medo de morrer. Paulo está dizendo: morte, vem logo me dar um abraço, linda. Vem me dar um beijinho, meu amor, tô com saudade. Por quê? Porque ele sabe que não é dessa terra. Só que Paulo vai dizer: nem isso eu posso fazer. Estou aqui todo lascado, pedrejado, quase morri afogado num naufrágio. Fui preso, caluniado, picado por cobra, não sei como não morri envenenado. Tudo isso porque vocês precisam me ouvir ainda. Tem gente que Deus não deixa morrer ainda, irmão, porque é bênção para a vida de alguém aqui embaixo. Paulo está dizendo: nem as cartas, eu não posso subir enquanto as cartas não estiverem escritas. Vocês precisam me ouvir. Mas ele não vê a hora de partir, porque ele sabe que Deus não faz promessa para quem vai ficar. Ele tem promessa, e a promessa dele é: vai subir, vai subir. As promessas de Deus são mais reais daquilo que você não vê, irmão. Aí o texto diz: todos esses morreram na fé, todos esses que foram citados morreram na fé. Sem. Você pode morrer e não ver, mas os seus filhos vão viver o que Deus prometeu. Seria muito fácil, não, pastor? Deus me fez uma promessa, aí eu vou, agora eu volto, vai que a promessa vai acontecer. É muito fácil, não? E a gente que está aqui abrindo mão de tudo, não é justo. Por isso que quando me perguntam: e esses cantores gospel que continuam cantando a música no mundo? Quem quiser vir após mim, quem quiser. Não estou obrigando ninguém. Quem quiser vir após mim, a salvação é gratuita, mas o discipulado custa caro. Quem quiser vir após mim, negue-se a... Não é o diabo? Não, negue eu sei, eu tenho, eu faço, eu canto, eu posso. Negue a sua vontade para viver a vontade de Deus. Toma a tua cruz e me siga. Os peregrinos dizem, os peregrinos são aqueles que não são daqui. Quem é peregrino? Quem é peregrino? Vai subir e vai ficar, irmão. Os peregrinos dizem: podem ficar com esse mundo não é meu não. Eu não sou daqui, nós não somos daqui. A pátria nossa é superior.
Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se é. Você sabe voltar para lá? Você sabe ir para o céu? Tem um endereço? Então a gente está aqui, esperando. Esperando quem? O guia. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se é, quem é que a gente está esperando? O guia. Por quê? Porque a gente não sabe voltar para lá. Então a gente está esperando Jesus vir nos buscar para a gente. Porque Ele nos preparou um lugar. Porque Ele é o nosso Deus provedor. E preparou o que para nós? Redenção. E o que preparou para nós? Salvação. Uma pátria sem lágrima, sem choro, sem pecado, sem assédio mundano. Estaremos eternamente livres e preservados em Deus. E Deus lá de cima, no final do texto, quando chegar em casa você puder comer o Hebreus 11, coma. No final do texto ele diz: é isso aí, meus filhos. Não me envergonho de vocês, porque o que vocês falam é verdade. Estou preparando para vocês uma morada. Fique de pé. Com a permissão dos pastores da igreja, por favor. Venha louvar, Pati. Venha louvar. Tem até aquele louvor da Cassiane. Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar. Ô irmão, quando eu chegar lá, porque uma irmã chegou em mim e falou assim: Gi, missionária, que pena que a gente não vai ver o arrebatamento da igreja. Eu falei para ela: que igreja que a senhora é, irmã? Qual a escola bíblica dominical que a senhora frequenta? Pelo amor de Deus. Ela: por que, irmã? Falei: porque nós veremos o arrebatamento. Não, irmãs. Ela ficou invocada. Não, nós não vamos ver. A Bíblia diz, missionária, que é num piscar de olhos. Eu falei: a troca do corpo. Corpo corruptível para o corpo incorruptível. Isso é rápido, você não vai ver. Mas a minha Bíblia, irmã, diz que todo olho verá. Não está falando que é o olho do judeu, não está falando que é o olho do ímpio, não está falando de quem vai. Está falando que todo olho vê. Então nós vamos estar subindo e vendo, nós vamos estar vendo um arrebato, nós vamos ouvir a buzina, a trombeta, e nós vamos estar vendo a gente subindo para um cultaço no meio das nuvens com Jesus Cristo. Como assim, missionário? A gente vai estar subindo, eu vou estar reconhecendo você, você vai estar me reconhecendo, nós vamos estar subindo dizendo: e aí, valeu a pena em terra? Valeu a pena, amiga, suportar cada tapa na cara? Valeu a pena aquele não que você diz? Valeu a pena ir lá para as campanhas da quarta-feira? Valeu a pena? Nós vamos estar subindo, nós vamos estar vendo. Ou você acha que o arrebatamento veio e você não. Tanto que a Bíblia diz que vai ser dia de surpresa. Tu vai estar subindo e vai. Você aqui, você ficou. Nossa, mas o irmão orava tanto, mas não perdoava. Ele vê, ele não ouve. Deus mais vê do que ouve. Dia de surpresa, sim ou não? Como é que ele vai nos dar galardão se você disser que não lembra de nada daqui de baixo? Tem que lembrar. Você vai conversar com ele de tudo aquilo que você fez, vai dar conta. Galardão, sim ou não? Então nós vamos ver. E por que a senhora está falando isso? Porque eu lembrei desse da Cassandra, que eu vou chegar lá e vou dizer: e aí, Josué, como foi rodear aquela Jericó, irmão? Como que foi ver aquelas muralhas caindo, vaso? Moisés, como foi ver a abertura daquele mar? Como que foi ver aquele... Porque, irmão, o reino de Deus é antilógica, sim ou não? O que Deus falou para Moisés na frente do mar? Diga para o povo que... Senhor, não é para nadar? Eu estou na frente do mar. Se o Senhor me der força, eu vou abraçada. O Senhor está dizendo: você não entendeu nada, Moisés, comigo é diferente. Agora não é hora de nadar, é de marchar. Oh, aleluia. Aqui, irmão, no reino de Deus funciona diferente. Aqui para subir tem que descer. Para aparecer aqui tem que desaparecer. E para ganhar alguma coisa aqui primeiro vai ter que dar, perder. Reino de Deus é assim. Eu sempre digo que lá fora existe todo tipo de colecionador, sim ou não? Existem pessoas que colecionam carrinhos da Hot Wheels. Eu prego numa empresa há mais de 10 anos. Ele tem uma prateleira todinha de carrinhos da Hot Wheels, é a coisa mais linda de se ver. Existem pessoas que colecionam carros antigos. Quando eu prego e vou para a estrada, eu vejo aquelas motos
com aqueles baús, a coisa mais linda, aqueles carros. São colecionadores, pessoas que colecionam carros antigos, carros importados, sim ou não? Existem pessoas que colecionam Barbie. Jesus também é colecionador, coleciona pecadores. Começou com 12, está só aumentando, 13, 14, 15, 16. Olha a coleção de Jesus aqui hoje na Cântico. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quem faz parte dessa coleção aqui? Quem aqui é forasteiro? Vamos cantar, amiga. Tá com a tua fé animada agora? Vai parar de chorar, minga. Que Jesus não fez. Vai parar? Vamos reagir? Vamos melhorar a nossa adoração? Vamos parar de falar mal dos outros, da igreja. Vamos começar a adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Vamos começar a amadurecer e entender que nós não temos promessas para ficar. As nossas promessas são para subir. Feche os seus olhos, Pai. Obrigado pela tua poderosa palavra. Palavra essa que nos confronta. Palavra essa que nos anima, nos fortalece, nos sai daqui, nos faz sair da tua casa acreditando que nós fomos chamados para algo maior, para algo superior. Fomos chamados, Senhor, para viver o novo contigo. Eu sei que se o teu povo precisar de maná, o Senhor vai mandar. Fez isso no deserto. Eu sei que se o Senhor precisar mudar as roupas, vestes, o Senhor muda, dá roupa nova. O Senhor cuida daqueles que são seus. O Senhor conhece quem são seus. Nós não precisamos nos preocupar com as coisas dessa vida, porque o Senhor é Deus que manda provisão, manda suprimento. O Senhor falou, e eu creio que o Senhor vai salvar a minha casa. Eu não vou mais me preocupar, eu vou lançar tudo no altar, porque eu creio que aquele que há de vir virá, e não tardará. É a promessa que eu tenho, é a promessa que eu vou guardar. Senhor, eu não vou mais ficar questionando profecias, eu não vou mais ficar questionando o tempo. Eu só vou aceitar que aquele que há de vir virá e não tardará.